agradecer a Deus em primeiro lugar, depois ao pastor André, né, que está ali, pastor André Benevides, juntamente com todos os obreiros desta igreja, Alex, Max, Edu, pessoal que a gente já conhece aí desde 2015, e todos vocês que estão aqui presentes. Agradeço a Deus pelas vossas vidas e também por ter me confiado esta tarefa, né, que não é muito fácil, né? Quando eu olhei o tema, eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim, né? Em meio a estas crises que nós estamos vivendo. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de convidar vocês, antes de nós iniciarmos, abra sua Bíblia em 1 de Timóteo, capítulo 2. Primeira de Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Tem um material aí. Nós tentaremos trabalhar dentro desse material. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí na vossa Bíblia, por gentileza. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Feche os teus olhos e gostaria de fazer mais uma oração. Deus, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por estar neste lugar. Te agradeço, meu Deus, pelo convite, pela confiança, Senhor, do pastor André e todo o corpo de obreiro desta igreja. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente, Senhor. E que esta igreja seja uma igreja que venha fazer a diferença sobre esta cidade, sobre este estado e sobre esta nação. Continua abençoando a vida deles, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós temos a introdução aí, que diz o cristão, a igreja e a política. E muitas vezes nós, como cristãos, nós nos posicionamos, na maioria das vezes, como antipolíticos, principalmente os evangélicos pentecostais. Porque na verdade, quando eu aceitei a Jesus em 1990, até um período aí de 1994, 1995, foi me ensinado que era pecado cristão se envolver com política, e que política era do diabo, e que nós não deveríamos nos envolver de maneira nenhuma com isso. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu. Então, na verdade, eu nunca tive uma tendência, vamos dizer assim, para me envolver com política. E muitas vezes, até depois de cristão, quando eu ia votar,
olhava lá, ia lá e colocava um nome lá que eu falava, isso não me interessa. Por quê? Porque eu não entendia e eu não sabia o valor que tem o meu posicionamento dentro da política em escolher candidatos que irão me representar e que irão te representar não como igreja, mas como cidadão, lá onde ele estará numa posição de governo. Então, o que é política? Política é a arte de governar. E aqui no início tem algo que eu escrevi, que eu tirei de algumas revistas, uma delas é Ultimato, depois eu fiz algumas pesquisas, e confesso para os irmãos que eu realmente fiquei preocupado, porque eu falei, meu Deus, em meio a tudo isso, eu nunca me envolvi, eu não tenho conhecimento profundo, vamos dizer assim, sobre política, mas Deus vinha orando esse tempo, consagrando também a minha vida, para que aquilo que Deus me deu possa ser de bênção para a tua vida e também está sendo para a minha. Então está aqui que nós devemos o que? Refletir durante este tempo que está passando o Brasil, que está enfrentando o nosso país, o que? Os escândalos, a corrupção, as mazelas feitas pelos partidos políticos e seus representantes. Então nos leva a reflexionar qual a direção que tomará o país e o povo brasileiro, ou seja, entre aspas, a igreja. Diante de tudo isso, emerge uma importante constatação, que nós somos todos humanos, somos todos frágeis, a nossa vida é como a neblina que logo se dissipa, todos os mais ambiciosos projetos podem ser interrompidos, pertencemos todos à comum condição humana. A palavra do Senhor diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, irmãos, nós devemos considerar que nós somos o corpo de Cristo e que nós temos uma responsabilidade com o nosso país, com a nossa nação. E nós não devemos de nenhuma maneira nos posicionar contrário à vontade de Deus e ao que a palavra do Senhor nos ensina. Nós vemos a história de Neemias. Neemias foi um governador. Nós sabemos a história de Neemias. Neemias foi levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, para restaurar aquela cidade. O povo estava sofrendo, o povo estava cativo, o povo estava totalmente abandonado, e Deus levanta Neemias para quê? Para restaurar a cidade, para restaurar a nação, para trazer uma nova visão para aquele povo que estava totalmente abandonado, totalmente destituído da sua posição como cidadão, e totalmente angustiado e em depressão e na miséria. Então, quando nós nos posicionamos de uma maneira inerte ou de uma maneira neutra, sabe o que vai acontecer? É o que está acontecendo com o nosso país. Então, em primeiro lugar, nós devemos orar. Em segundo lugar, nós devemos jejuar por esta nação, buscar a Deus a favor desta nação. E em terceiro lugar, crer que Jesus, em meio a tudo isso, Ele está no controle de todas as coisas, porque em meio a tudo isso, Ele tem cuidado da tua vida e da minha vida. Amém. Amém? Amém. Então isso tem que abrir os nossos olhos e nós começarmos a refletirmos qual é o papel da igreja, qual é o teu papel em meio à política, em meio ao que está acontecendo com o nosso país. Sim ou não? Sim. Então, em primeiro lugar, o tópico 1 está dizendo aqui: não vendemos apoio. Irmãos, quando chega
na época eleitoral, é uma corrida desesperada dos candidatos, sim ou não? Procurando pessoas na igreja que têm influência, procurando pastor, procurando membros, ainda mais sabendo que a igreja tem um bom número de pessoas. Então eles começam a vir atrás e eles começam a querer barganhar com a igreja. E como está aqui nesse primeiro tópico, nós nunca devemos trocar o nosso voto por tijolo, por terreno, por inserção, ou por um cargo político, ou por uma proposta política. Nós nunca deveremos vender o nosso voto. A nossa consciência, ela tem que estar limpa diante de Deus, limpa diante da igreja, limpa diante da nossa família, limpa diante dos nossos irmãos, para sabermos que nós devemos ter um posicionamento, porque quando nós vendemos o nosso voto, nós vendemos também o quê? A nossa dignidade, nós vendemos o nosso testemunho, nós vendemos a voz profética, o Espírito Santo de Deus que está habitando dentro de nós, onde nós temos a oportunidade de fazer a diferença e de nos posicionar como homens e mulheres de Deus em meio a esta sociedade. Então, irmão, nós devemos saber como será a nossa atitude. Deus te levantou e me levantou como um profeta, sim ou não? Agora nós devemos ser um profeta, uma profetisa de Deus, e não ser como Balaão, que se vendeu a Balaque para querer ganhar algo em troca, ganhar aquele dinheiro, ganhar aquelas riquezas, para amaldiçoar o povo de Deus. Mas o que é confessado na presença de Deus? Então, quando nós nos posicionamos na presença de Deus, irmãos, de maneira nenhuma nós vamos nos deixar corromper. A igreja, ela é uma igreja santa, ela é uma igreja imaculada, ela é uma igreja poderosa, ela está na face da terra, foi instituída por Jesus para fazer a diferença e não para se vender por qualquer prato de lentilha. Daniel, capítulo 2, versículo 17 e 18, nós vemos Ananias, Azarias e Misael, sim ou não? Não. Que eles quiseram ser induzidos a fazer o que o povo estava fazendo. Chegaram lá e denunciaram a eles, dizendo: olha, eles não se submetem a este governo, eles não se submetem a estas leis, eles não estão se curvando diante da estátua que foi levantada. Eles foram contra aquela atitude que aquele governo havia imposto. Por quê? Porque eles tinham fé, eles tinham a sua identidade espiritual, eles tinham a sua aliança com Deus, e nada iria fazer com que eles mudassem a sua posição, mesmo estando como escravos dentro daquela nação, mesmo estando como representantes também, porque eles representavam um certo tipo de governo ali, mas eles não se corromperam, mesmo tendo as suas vidas ameaçadas e irem para a fornalha. Por quê? Porque eles tinham uma aliança com Deus, eles tinham um pacto com Deus. Irmãos, nós nunca podemos romper o nosso pacto com Deus e colocar em jogo a tua imagem, a minha imagem, a imagem da Igreja Batista Expandindo o Reino, a imagem dos teus filhos, da tua família. Por quê? Porque nós temos um legado para deixar para aqueles que irão nos suceder, ou não? Então, nós vemos que nós devemos ter um posicionamento diferente daquele que muitas pessoas estão tendo, e muitas vezes isso vai trazer consequências
você. Muitas vezes isso vai trazer lutas para você. Muitas vezes isso vai trazer para você barreiras até familiares dentro da tua casa ou até mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque às vezes há pessoas, eu falo isso porque isso acontece no meu ministério, da igreja a qual eu sou membro. Então nós não devemos de maneira nenhuma negociar algo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque se nós negociamos, irmãos, um voto, se nós negociamos uma oferta, nós podemos negociar até a nossa salvação. Porque o inimigo vai esperar somente uma brecha. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu nem imprimi isso porque eu fiquei muito chateado. Mas o que eu vi de políticos evangélicos de várias denominações que estão respondendo processo por corrupção, por lavagem de dinheiro, por nepotismo e por tantos outros crimes, e aparece o nome, aparece o processo, aparece o que ele está respondendo, aparece tudo. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas. Senhor, que eles possam ter temor à tua palavra e que eles possam se converter para que a vida deles sejam transformadas. Então, em meio a tudo isso, irmão, acaba tendo um descrédito para nós, sim ou não? De que quando aparecer um candidato, nós olharmos e falar, não, eu já não creio mais na política brasileira, eu já não creio mais nos governantes brasileiros, eu já não creio mais que o Brasil poderá mudar de acordo com a visão que nós estamos presenciando. Mas nós devemos sim orar e acreditar que o Brasil é do Senhor Jesus e que Ele está no controle de todas as coisas. E se a igreja se posicionar como profetas na casa do Senhor e nesta nação, Deus vai reverter o quadro do Brasil e vai reverter o quadro da igreja. Aleluia! Segundo tópico, não obrigamos ou induzimos o voto. O que significa isso? É um direito de cada um de nós ter um posicionamento pessoal como cidadão. E a igreja, como um corpo coletivo, ela não pode fechar parceria com candidato nenhum, ao meu ver, pois nós estaríamos desrespeitando a consciência e constrangendo alguns irmãos a um determinado posicionamento que pode não agradar. E aí eu estava pesquisando sobre o voto de Cabresto e o voto de Cajado. Quem já ouviu falar nisso? O voto de Cabresto, irmãos, eu fui pesquisar. Então o que acontecia e acontece hoje na região nordeste, na região dos ribeirinhos, nas regiões mais pobres, talvez até aqui do Rio de Janeiro, como de São Paulo, que os coronéis políticos, ou seja, eles vão lá e compram o voto da pessoa, oferecendo uma cesta básica, oferecendo mais além, ou futuramente um cargo na prefeitura, oferecendo uma alimentação, oferecendo uma bolsa na escola, oferecendo alguma coisa, ou até forçando e obrigando a pessoa, como os coronéis faziam, a votar neles. E aí, trazendo para o meio evangélico, surgiu o voto do Cajado, uma imposição do pastor em apresentar
Ele quer para a igreja e falar: este é o nosso candidato e vocês têm que votar nele. Isso acontece lá na minha igreja. E está até sendo filmado. Mas é a verdade. É a verdade. E nós não podemos ter medo de falar a verdade. Não pode deixar, Júnior. E nós não podemos ter medo de falar a verdade. Entendeu? Chega lá e coloca o cidadão, às vezes é um macumbeiro, é um feiticeiro, é um adúltero, é um mentiroso, e coloca e dá o microfone, chama para subir no púlpito, e ainda fala: este é o nosso candidato. E vocês têm que obedecer, vocês têm que votar nele. E às vezes até usa o nome de Deus, porque Deus me revelou que nós temos que apoiá-lo. Foi Deus nada. Foi Deus nada, igreja. A Bíblia diz que nós não devemos ter aliança com as trevas. Diz ou não diz? A Bíblia diz que nós somos sal e luz, e nós devemos nos posicionar como sal e luz, e nós temos que dar o sabor para esse mundo que está totalmente corrompido, que está totalmente transformado, que está nas garras do diabo, e nós somos luz para sobrepor sobre as trevas. Então, como nós poderemos ter aliança com as trevas? Eu acredito sim, e aí vou falar um pouquinho mais adiante, que nós como líderes, nós não devemos induzir a igreja, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Mas como líderes, nós temos responsabilidade de convocar a igreja, entendeu? E fazer uma pesquisa dos candidatos a fundo, para saber quem são, como são, quantas mulheres já teve, se está casado, se está separado, quantos processos ele tem, quantos ele não tem, como foi a vida política dele, como que é a carreira política dele, como que é a vida social dele lá fora, entendeu? E dentro também do parlamento onde ele está atuando. E nós devemos pesquisar, mas muitas vezes nós fazemos como eu fazia. Chegava na hora de votar, catava qualquer papelzinho, ia lá e votava, entendeu? E hoje eu me arrependo por ter feito isso. Por quê? Porque eu não valorizei a minha posição como cidadão brasileiro, e como a responsabilidade, e como o valor que tem o meu voto, como tem o seu. Então, nós devemos nos posicionar. E nós devemos orar, como nós lemos aqui, por todas as autoridades, para que a nossa nação tenha paz, e colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, Tu és o dono desta nação. Irmãos, o poder, ele não corrompe as pessoas, mas as pessoas corrompíveis, elas já têm a tendência para abusar do poder que é colocado em suas mãos. Então o poder não corrompe, mas revela as pessoas que são corrompíveis. Sim ou não? O poder nas mãos de uma pessoa que é de Deus, ela vai usar esse poder, seja eclesiástico ou seja político, mas o poder que foi delegado sobre a tua vida e a minha vida, ele nunca pode nos corromper. Nós não podemos nos deixar corromper, porque nós nascemos de novo. O Espírito Santo de Deus é o nosso guia, ele está na nossa vida, ele governa a nossa vida. Nós nascemos de novo, então nós temos que andar em novidade de vida. Glória a Deus. Aleluia. Então muitas vezes a gente, ou eu mesmo, falava: eu não vou votar não, porque a pessoa vai se corromper. Não, se ela é uma pessoa de caráter, e realmente ela foi levada àquela posição por Deus, ela vai ter uma atitude de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Ela pode correr o risco de morrer, mas ela vai enfrentar aquilo, porque ela quer ver o nome de Deus sendo glorificado através da vida dela. E
de uma pessoa querer um cargo político. Não deve ser um interesse próprio, irmãos. É a mesma coisa, eu sou pastor, tem pastores aqui. Qual é o meu interesse de ser pastor? Para ter um bom salário? Para acreditar que a igreja daqui a pouco vai ter 4, 5 mil membros e eu vou ficar regaladamente com um salário bom? Não. Porque eu já saí do projeto de Deus e do plano de Deus. Sim ou não? Porque como eu estava conversando, acho que com o Max e conversei com o Júnior, qual foi a motivação que Davi teve para enfrentar Golias? Qual foi a motivação? A motivação dele foi certa. A motivação dele não teve nada a ver com as coisas deste mundo. Por quê? Porque quando ele chega no arraial e ele ouve o gigante Golias afrontando o Deus vivo e o exército do Deus vivo, e ele fala: o que está acontecendo? Aí aqueles soldados falam: olha, esse gigante já tem um bom tempo que está afrontando a Israel, mas tem uma coisa, Saul fez uma proposta, que quem enfrentar esse gigante e vencer, Saul vai dar o quê? Praticamente metade do seu reino, muita riqueza. Vai dar Mical como esposa. Mical era uma mulher bonita. E também vai isentar ele e toda a sua família de pagar os impostos. Uma motivação boa, né? Mas Davi não estava olhando para isso. A motivação dele era o quê? Este gigante, esse circunciso, ele não pode afrontar o Deus vivo e o exército do Deus vivo. Ele não pode humilhar o nosso exército. Ele não pode me humilhar. Então eu vou me posicionar. Mas a motivação dele não era por aquilo que ele ia receber, mas a motivação dele era que através da vida dele, aquele gigante caísse por terra e o nome de Deus fosse glorificado e restaurado, porque estava sendo blasfemado. Então, irmãos, quando nós queremos engajar, não é pecado que você queira ser um político. É pecado? Não. Mas qual a motivação que está no teu coração? Qual a minha motivação de ser um ministro? Qual a minha motivação de ser um missionário? De viajar para vários países? De conhecer outras culturas? Claro que não. Mas é de ganhar almas, é de anunciar o evangelho às pessoas que estão morrendo, que estão perdidas. Então, irmão, não é uma carreira política, que nós estamos aqui, o tema é política. Quando nós queremos, quando alguém queira ingressar na carreira política, ela nunca deve querer tirar proveito dessa carreira, porque essa carreira não é para que ela tire benefícios ou proveito, mas é para que ela beneficie outras pessoas que acreditaram e votaram nela. Mas de que maneira? Servindo ali como servo, lutando ali pelo direito do cidadão, pela sociedade, para que tenhamos uma sociedade justa, para que tenhamos uma sociedade que agrade a Deus, para que tenhamos leis que favoreçam a moral e os bons costumes, para edificar uma sociedade, irmão, num bom relacionamento familiar que não se corrompa, como nós vemos hoje. Tema 4. Não devemos ser propositivos. Somos propositivos e não partidários. O que seria ser propositivo? Algo ou alguém centrado sempre na construção de propostas que possam representar ganhos para a comunidade ou para a sociedade. Olha que interessante. Uma pessoa que tenha propósitos e propostas que possam representar ganhos não para ele,
benefícios não para ele, mas para a sociedade. E o que nós vemos hoje? Nós vemos isso? Nós vemos isso, igreja? Nós vemos candidatos que quando entram lá, eles são partidários, eles querem somente para ele, para os familiares dele. Quanto eles mais têm, mais eles vão lutar para ter. E eles não estão nem aí com os munícipes, com as pessoas. É como eu fui hoje em Itaoca, passamos um bom momento ali. E eu fiquei triste, irmãos, de ver a situação e a condição que um ser humano chega. E não só ali, mas em muitas partes do Brasil e do mundo. E eu olhava, falei para o Max, eu falei: Max, onde já se viu uma pessoa que foi criada em imagem e semelhança de Deus viver desta maneira? E saber, irmãos, que aqueles que foram eleitos para representar essas pessoas e lutar para tirarem elas dessa situação, não estão fazendo nada. Não estão fazendo nada. E muitas igrejas também não estão fazendo nada. Mas eu louvo a Deus por vocês, porque eu tenho acompanhado esta igreja praticamente desde a fundação. E eu louvo a Deus pelas vossas vidas. Então, ser partidário é ser egoísta, é ser simpatizante somente de um partido ou de representar a mim mesmo. Mas o crente, ao meu ver, e de acordo com a palavra de Deus, nós não temos que ter partido nenhum, não. Não porque eu sou PT, não porque eu sou PMDB, não porque eu sou PDS, não porque eu sou PSD, PSC, não sei o quê. Não, irmãos, nós não devemos nos envolver com essas coisas, não. Nós devemos sim falar: pastor, vamos fazer uma junta, vamos ver os obreiros, vamos estudar agora esses candidatos que tem, e vamos ver qual deles seria o melhor, ou se nós temos um candidato aqui da igreja, vamos trabalhar, vamos aconselhar, vamos estar junto com eles, vamos cobri-lo de oração, e quando ele estiver lá, não vamos querer também tirar proveito disso, não, mas vamos estar orando e cobrindo ele, sendo uma voz profética, e que ele seja ou ela seja uma voz profética onde ela estiver. Amém. Mas a maioria das vezes as pessoas entram, irmão, e se esquecem de tudo, sim ou não? Se esquece até de que ele é crente. E aí eu repito aqui, nós devemos, a igreja deve ser uma igreja propositiva, com propósito, profética, denunciando, irmãos, essas arbitrariedades que nós vemos que está acontecendo. Denunciando, sim, se levantando, e não fazendo aliança com partido ou com políticos. Dentro da palavra de Deus, eu acredito nisso. Se eu estiver errado, alguém pode até levantar a mão e também cooperar, compartilhar aqui. Mas, irmãos, esses dias eu tenho orado, eu tenho falado. Nós vemos José quando chega no Egito, ele chegou com uma missão ali que Deus o colocou ali. E não foi para defender o Egito, mas foi para defender o povo de Deus que estava ali. Por isso que Deus o levantou. E ainda ele foi chamado de Zafinate Paneia pelo faraó. Olha o nome que ele recebeu, que significa Salvador do mundo. Zafinate Paneia. Então Deus está no controle. É Deus quem coloca, é Deus quem tira. Mas muitas vezes nós colaboramos, entendeu? E nós acabamos trabalhando até contra Deus, vamos dizer assim. Porque é nós que queremos, é nós que iremos fazer, é nós que vamos escolher. E geralmente quando o homem escolhe, ele escolhe errado. Essa é a realidade. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus nos direcionar, então nós devemos
ser direcionado por Ele. Amém? Amém. Tema 5. Respeitamos a legitimidade do poder constituído. Ou seja, nós temos, como diz ali em 1 de Pedro 2, 13, 15, depois eu quero estar lendo, e também Romanos 13, do 1 ao 7, que toda autoridade é instituída por Deus, o que não significa ausência de responsabilidade. O limite de sua autoridade é o da sua competência. Logo, é nosso dever orar, apoiar, fiscalizar o exercício do poder, dentro do que preconiza a legislação. E se em algum lugar, em algum momento, nos for exigido ir contra a verdade revelada, contra o bom senso, contra a vida, nós nos posicionaremos tal como apóstolos, pois antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a nossa posição, como eu disse desde o início, deve ser o quê? De homens de Deus e mulheres de Deus. De nos posicionar e fazer jus à autoridade de voto que Deus colocou nas nossas mãos. E não barganhar. 1 de Pedro, quem achar aí pode até ler também. Dois, 13 a 15, diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Porque, irmãos, se nós fazemos o bem, se nós atuarmos de acordo com a palavra de Deus, nós iremos tapar a boca daqueles que nos acusam. Sim ou não? Porque a nossa conduta, o nosso testemunho, a nossa vida, ela vai falar muito mais do que qualquer palavra que nós falarmos. Porque a nossa vida, ela testifica, os nossos atos testificam, mais do que qualquer palavra que nós falamos, sim ou não? Amém. E contra isso, irmão, não há acusação, porque toda acusação que for lançada contra a tua vida e contra a minha vida, e não tiver provas, ela cairá por terra, porque quem nos conhece irá nos defender, e principalmente Deus, que nos defende a todo momento. Quando Samuel foi rejeitado, o que Deus disse para ele? Samuel, não fica preocupado, eles não te querem mais como líder, mas não é você não, eles não estão te rejeitando, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Fica tranquilo, eu sou contigo ainda, eu sei a tua posição. É isso que Deus quis dizer para ele. Continua aí fazendo o teu papel, continua aí sendo sacerdote, continua aí na função de profeta, porque eu sou contigo. Então, irmãos, nós devemos ter este posicionamento, usar esta legitimidade de poder constituído sobre a tua vida e a minha vida. Sobre isto. E nós devemos valorizar e nos posicionar com esta legitimidade de poder que Deus nos deu. Mas eu já vi, irmãos, confesso para vocês, que às vezes em algumas reuniões de pastores que eu presenciei, quando chegava lá o prefeito da cidade, ou chegava um deputado estadual federal, parece que o pastor sumia. Não sei se vocês já viram isso, e eu ficava entristecido. E teve vezes que eu levantei e saí da reunião, porque eu falava, como pode, meu Deus? Uma reunião, uma Assembleia dos Santos,
onde estaremos tratando coisas que é da igreja, assuntos referentes à obra do Senhor, e de repente essa pessoa entra e acaba tudo aquilo, já dá a oportunidade, o pastor se coloca ali como se fosse um nada, e passa toda aquela legitimidade, aquela autoridade que Deus deu para ele, para uma pessoa que não tem nada a ver com a igreja. Isso entristece a gente, sim ou não? Irmão, daquela porta para dentro, a maior autoridade aqui, em primeiro lugar, é Jesus, e depois são vocês e o pastor, né? O anjo da igreja, juntamente com a igreja. Com a igreja. A Bíblia diz, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, qual é a autoridade máxima dentro desta nação? É a igreja. Não é o governo humano, mas é a igreja. E nós devemos entender isso, que foi Deus que constituiu o governo da igreja, e todos os outros governos deveriam estar submissos e baixo a submissão da igreja. Ou seja, a igreja escolheria, a igreja colocaria, a igreja tiraria, e a igreja governaria de acordo com os estatutos e com as leis de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o que acontece? O povo chora, sofre. Então nós devemos orar para que Deus ainda nos dê governo justo, que honrem a Deus, que respeitem a Deus. Irmãos, eu assisti um noticiário de Singapura. Quem já ouviu falar de Singapura? Tem muitos brasileiros lá, sabia? Você sabia que lá tem pena de morte? Para quem rouba, para quem estupra, para quem mata alguém, para quem trafica, seja qualquer tipo de tráfico. Você sabia que lá, se uma pessoa for pegada pichando o muro da sua casa, ele toma 30 chicotadas nas costas, fica 30 dias na cadeia e ainda paga uma multa de $2.000? Você sabia disso? Você sabia que é proibido comer chiclete lá? Porque eles estavam gastando muito para poder estar arrancando aquelas pelotas de chiclete grudadas nas calçadas, e proibiram a importação, e também estava acabando com os dentes das crianças. Aí perguntaram para os brasileiros que estão lá: vocês não têm medo de morar aqui? Ele falou: não, porque a palavra de Deus diz que a lei é para os infratores, mas para nós vivemos em paz, porque ela nos protege. E não querem saber de vir para o Brasil. Então, irmãos, nós temos a lei de Deus no nosso coração, nós temos a palavra de Deus, nós não devemos temer. Pode passar a situação que passar no Brasil, Deus estará sempre cuidando da sua igreja. Amém. Deus estará cuidando do seu povo, Deus estará guardando o seu povo, mas nós devemos orar para que nós tenhamos um governo sincero, um governo que use de autoridade, irmão, para aqueles que são infratores, porque para que os cidadãos de bem possam viver em paz.